através das intersetoriais, que está nos abrindo uma outra frente de trabalho, que para a gente é bem importante, que é a da educação ambiental não formal, porque a gente está conseguindo, através desse processo de revisão, ter contato com as intersetoriais e principalmente com a sociedade civil e com as entidades do terceiro setor, que estão já articulando com a gente já está participando de grupos de trabalho junto às intersetoriais, voltados à questão do meio ambiente, e isso está abrindo uma nova linha de atuação que para a gente é bem importante e até então a gente não tinha conseguido chegar, tá? E aí estamos dispostos a rever tudo que tem sido feito e contamos com a participação de vocês para a gente aprimorar esse processo, tá bom? Muito obrigado, estamos aí à disposição. Obrigada, Gustavo, Gabriel e Geraldo. Acho que eu perdi a conexão da câmera aqui, mas estou tentando reconectar. Vocês estão me ouvindo? Então tá sim, bom. Vamos sim. Então tá, então acho que é só a câmera. Bom, agradeço, acho que essa primeira etapa aí para vocês se situarem, né? Espero que tenha sido bastante esclarecedor. A Ângela Podolski está pedindo a palavra. Ângela, eu não sei se você acompanha aqui logo o começo da dinâmica, a nossa ideia é abrir as falas para o final, não sei se você gostaria de fazer alguma colocação nesse momento, referente a isso, se não, se a gente puder deixar mais para o final, eu agradeço, acho que eu não estou te vendo, mas, enfim, se quiser fazer uma colocação, agora a gente entraria para um processo do preenchimento do formulário e depois a gente abre para as falas, podemos fazer assim? Puder escrever no chat, ou então se quiser abrir o microfone, fica à vontade. Ângela, você está me ouvindo? Estamos sim. Eu estou em trânsito e eu estou no celular, então eu não estou conseguindo fazer manifestação pelo chat. Então eu gostaria só que vocês me pontuassem mais ou menos horas que pode fazer uma manifestação. Oi, Ângela, está cortando o teu áudio. A gente vai entrar agora para uma parte que vai ser uma consulta guiada para o preenchimento de um formulário. Eu acho que vai mais ou menos uns 15 a 20 minutos no máximo. E aí depois a gente abre para todas as falas e tudo mais. Pode ser assim? Consegue? Tá me ouvindo? Eu só estou ouvindo agora. Tá. Vou repetir então. Pois agora, não. Tá. Ó, a nossa ideia agora é a gente caminhar para o preenchimento de um formulário guiado aqui com vocês, para levantar algumas informações, que vai demorar mais ou menos uns 15 a 20 minutos, no máximo. E aí depois a gente tem todo o espaço das falas. Ok. Pode ser? Só que eu não vou conseguir participar do formulário, não tem problema? Não, depois a gente vai encaminhar para todo mundo que se inscreveu esse formulário. Tá, e aí depois você pode preencher, tá bom? Tá ótimo, obrigada. Imagina, então tá daqui a pouquinho. Então tá, pessoal, então vamos conduzir assim a gente finaliza essa parte que tem mais essa de explicação e tal, e aí depois a gente já abre para todas as falas, tá bom? Eu vou pedir pro Geraldo, então, ir conduzindo com vocês aqui o formulário, e ele vai explicando, a gente vai colocar o link aqui já no chat, ele vai preenchendo junto com vocês porque vai facilitando. Nesse momento, se vocês tiverem qualquer dúvida, pode levantar a mão ou vai abrindo o microfone. Geraldo, né? Pode te cortar e aí o pessoal vai tirando as dúvidas. Eu vou passar para você. Isso mesmo, Ângela. Não precisa nem levantar a mão, viu, pessoal? Já pode abrir o microfone porque eu não vou estar enxergando vocês, né? E a ideia é a gente construir, a gente ir respondendo junto, né? A ideia é, depois que todo mundo preencher, eu passar para a próxima parte. São 3 partes, né? Então, já está disponível o link do formulário aí no bate-papo. Eu peço que vocês já vão abrindo e eu vou pedir para o pessoal compartilhar a tela desse formulário aqui para todos também. Vocês vão acompanhando junto comigo. Bom, não sei se todos já estão com o formulário aberto. A primeira parte é uma explicação, né? Principalmente aí
do convite, da revisão dos planos, da participação, é um pouquinho do que a gente já discutiu desde o começo da oficina. A gente faz uma explicação maior, principalmente para aqueles que vão responder depois, né, sem essa ideia de acompanhamento guiado aqui da oficina, que vai ser mais fácil. Pode passar, Brenda. A primeira parte é algumas informações para a gente conhecer vocês, né? Essas informações particulares não são obrigatórias, né? Então, os dados aí do participante, né? Gênero, data de nascimento, o bairro onde mora. O bairro, ele é obrigatório, é importante, né? A gente ter essa localização de vocês, né? Principalmente porque vocês vão apontar contribuições para os planos, priorizar programas e assim por diante. Pode descer um pouquinho mais. Escolaridade também não é obrigatório, né? Um que não é obrigatório, mas é importante para a gente, o órgão ou a instituição que está representando. Pode abaixar um pouquinho, Brenda. Consegue descer um pouquinho? O Daniel que está... Isso, brigadão. O Daniel já passou para a segunda parte. Tá todo mundo acompanhando, pessoal? Conseguiram abrir o formulário? Preencheram essa primeira parte? Isso. Esse finalzinho aí do órgão ou da instituição, né? No finalzinho tem outro, né? Se vocês não conseguirem se encaixar em nenhum dessas propostas que a gente deixou, né? De setor público, privado, ONG, terceiro setor, produtor rural, pode passar. E aí a gente entra já numa parte mais específica. Como a gente colocou lá nos objetivos dessa oficina, né, alguns pontos importantes, né, aqui do primeiro, bem simples. Você sabia que Campinas possui planos ambientais para a gestão ambiental do município? Né? Então, assim, vocês tinham conhecimento, né, desses planos ambientais, plano de educação ambiental, recursos hídricos, plano do verde, sim ou não? Se sim, quais planos vocês tinham conhecimento? Não conhecia nenhum deles? Ou só o do verde, só o de recursos hídricos, ou só de educação ambiental? Pode descer um pouquinho. Então vocês vão selecionando. Terceira questão. Se conheciam, né, como que ficou sabendo dos planos? Isso é importante para a gente, né, também saber se os nossos meios de comunicação, de divulgação estão sendo eficientes, né? Através do site da prefeitura, eventos ambientais organizados pela prefeitura, a nossa Semana de Meio Ambiente, né, que é o nosso principal evento ambiental que ocorre agora em junho, né? A gente já está, logo mais, já vai começar a divulgar, né, a CMEA 2022, através dos conselhos ambientais ou afins, Diário Oficial do Município, redes sociais. Não conhecia, fiquei sabendo através dessa oficina apenas, ou outra forma, né, de divulgação que vocês tenham contato e ficaram sabendo dos planos ambientais. Quarta questão: quais programas ambientais citados pelos planos e listados a seguir você já conhecia, né? E podem clicar em quantos quiserem, se já tinham conhecimento de algum dos planos, né, que foram apresentados hoje, ou não conhecia nenhum, ou uma outra questão que abre para escrever, né? Podemos passar para a próxima parte.
Quem ficou com dúvida, lembrando, pessoal, pode abrir microfone, pode escrever no bate-papo. A gente já vai esclarecendo essas questões e avançando. Então, se todos preencheram essa quinta questão, né, a gente já vai para a próxima. Pode passar para a próxima parte. Aí a gente entra em propostas e sugestões de melhorias. E aí a gente vai fazer segmentada por plano. Então, o primeiro é em relação ao plano do verde. A gente quer saber os problemas que vocês identificam na região de vocês. Quais problemas você considera prioritários resolver em sua região em relação às áreas verdes? E aí a gente pede, como a gente quer priorizar, para selecionar no máximo 3 problemas principais, né? A gente elenca alguns problemas, mas também pode ir lá nos outros, né? Se vocês não se sentirem contempladas com essas sugestões. Então, falta parque, bosque, praça. Falta infraestrutura e atividade nos parques, nos bosques. Degradação da mata ciliar. Presença de espécie exótica invasora, né? Tem algumas bem específicas, né? Falta de arborização urbana, falta de áreas protegidas, ocorrência frequente de queimadas ou outros, né? E aí clica no outro e escreve um problema que vocês identificaram como prioritário na região onde vocês residem ou que vocês trabalham, que vocês estão representando aí na oficina, né? Às vezes pode ter alguém nessa oficina que não é da região do Atibaia e do Jaguari, não tem problema, né? Vocês podem fazer para a região de vocês, e aí coloca lá no bairro, ou no final vai ter uma questão aberta, aí explica, eu sou da região do Anhumas, né, e preenchi toda essa parte de problemas e contribuições para a região onde eu resido, onde eu trabalho, onde eu represento, e assim por diante. Pode descendo. A 7 é relacionado ao plano de recursos hídricos. É a mesma questão. Problemas que você considera prioritário para resolver na sua região em relação à água, os recursos hídricos. Ocupação irregular na beira dos córregos é prioritária. Novamente, né? Marcar no máximo 3 para a gente priorizar, né? Descarte irregular de lixo, assoreamento ou erosão, extração de areia, lançamento de esgoto nos córregos e rios, alagamento e inundação, ou vocês têm outros, né? Ou outro. Aí pode escrever para a gente. O último, em relação ao plano de educação ambiental, né? Quais programas você considera prioritário resolver em sua região em relação à educação ambiental? Também selecionar no máximo 3. A gente sugere alguns problemas, mas pode ir lá no outros e escrever para a gente. Falta de atividade permanente nas escolas da região. Faltam ações para levar informação sobre preservação e recuperação ambiental. Faltam espaços específicos para a educação ambiental. Falta envolver a comunidade nas ações de preservação e recuperação ambiental. Falta apoio do poder público nessas ações, desenvolvidas pela sociedade civil, por exemplo, ou outros, né, que vocês identificam na região que está representando. A última questão, antes da questão aberta, né, que a gente tem para vocês escreverem, né? Lembrando que a gente também tem um e-mail que a gente vai deixar aí, o e-mail dos planos, que a gente está também colhendo contribuição. Não só de quem está participando da oficina, mas de qualquer munícipe que queira participar e contribuir. Então a última, ela extrapola um pouquinho os planos ambientais, né?
a gente está, inclusive, revisando os planos com um olhar das mudanças climáticas, né? A gente está com o apoio do WRI, né, para estar apoiando Campinas, porque logo mais Campinas já também vai estar publicando um plano de ação para as mudanças climáticas. A gente também tem uma política municipal de enfrentamento das mudanças climáticas, né? Então a ideia de revisão integrada dos planos ambientais também é com esse olhar para as ameaças climáticas, perigos e ameaças climáticas. Então, né, quais perigos ou ameaças climáticas você considera que mais afetam a sua região em que mora? A gente também tenta pedir para não passar de 3, para priorizar, né? Então, por exemplo, ondas de calor. O que a gente entende, né, como ondas de calor? Regiões, né, locais com 6 dias consecutivos de temperatura máxima acima da média. Deslizamento de terra, alagamento e inundação, enxurradas, escassez hídrica ou estiagem, queimadas, tempestades ou vendaval, epidemias, arboviroses, né, dengue, zika, chikungunya, febre amarela, né, ou seja, epidemias relacionadas com as questões climáticas, né, de temperatura, de aumento de chuva ou de falta de chuva, né. Nenhuma dessas afetam a minha região, né, ou outros perigos ou ameaças climáticas que vocês conseguem identificar ou relacionar com a região que vocês estão representando aí hoje nessa oficina. E aí, por último, a gente tem uma questão aberta, que ela não é obrigatória, mas é importante para a gente. Caso sintam necessidade, deixe aqui suas sugestões, comentários e contribuições, né? E aí tem o espaço para vocês escreverem, né? Deixar, então, sugestão, crítica, comentário, proposta para essa revisão. Lembrando que a gente também tem um e-mail para receber essas contribuições, né? Não precisa ser só nesse momento. Está aberto esse canal de comunicação e até antes da audiência pública, que vai fechar todo esse processo de revisão, a gente vai estar recebendo essas contribuições. Pessoal, dúvidas? Todo mundo conseguiu chegar até esse momento, preencher? Quem não conseguiu acessar, estava no celular, foi muito complicado olhar, né, a apresentação e abrir no celular junto o formulário. A gente, ao final das oficinas, até o fim de hoje, a gente encaminha um e-mail para todos os participantes, né? E a gente manda esse link também do formulário. O que pode acontecer da gente não ter o e-mail de vocês. Todo mundo que fez inscrição para participar da oficina, é obrigatório pôr o e-mail. Mas quem recebeu um link de um colega, pode ser que a gente não tenha o e-mail. Então, quem quiser deixar o e-mail para a gente aí no bate-papo, né, a gente também insere o e-mail, né, nesse banco de dados aí, né, que a gente está organizando dos participantes e encaminha esse material por e-mail. Se ninguém tem nenhuma dúvida específica, a gente já pode abrir, né, para as discussões, né, em relação a tudo que a gente conversou hoje, né, dúvidas sobre o programa, contribuição, crítica, né, e assim por diante, em relação às 3 temáticas dos planos, né, principalmente verde, recurso hídrico e educação ambiental. E aí, vocês podem ir levantando a mão ou escrevendo no chat, no bate-papo, e eu vou pedindo ajuda aí para o pessoal da Secretaria do Verde para a gente ir organizando e a gente já vai liberando a fala, e peço ajuda também para o pessoal ir respondendo, né, de acordo com cada temática dos questionamentos.
Geraldo, muito obrigada. Acho que a gente pode, então, passar a palavra. Gente, não consegui entrar e sair aqui com a câmera, mas acho que vocês estão me ouvindo, né? Então, já me viram aqui logo cedinho. Vou passar a palavra, acho que então, para a Ângela, que tinha solicitado aí anteriormente, né? Ângela, está por aí? Está conectada? Acho que não, estou vendo aqui o nome dela. Mais alguém, gente? Então vamos... A Luziene levantou também. Então, por favor, Luziene, bom dia. Tá ok? Tá dando para me ouvir agora? Perfeito. Bom dia, gente. Obrigada por essa possibilidade de estar aqui participando com vocês, né? Da discussão dessas questões tão necessárias. Eu tenho algumas perguntinhas, assim, que foram, né? À medida que vocês iam falando, eu queria entender um pouquinho melhor, se puderem, tá? Primeiro, uma curiosidade. Qual é hoje a concepção de, entre aspas, meio ambiente que orienta a política pública ou a secretaria no município, tá? Essa é uma questão que me bateu muito, porque Secretaria do Verde, enfim, mas acho que eu queria entender um pouquinho isso, até para entender também como é que esses programas eles vão sendo desenhados ou vão sendo discutidos à luz dessa questão, dessa concepção, tá? A outra questão que também tem relação com isso, assim, como é que fica essa questão da política ambiental, né, nessa relação política pública, né? Porque, se eu não me engano, acho que, eu não sei, Gustavo, desculpa, eu estou aprendendo os nomes, né, de vocês, companheiros de prefeitura e tal, né, mas assim, se o senhor Gustavo, Geraldo, trouxe bastante, né, por exemplo, quando eu trouxe o programa PSA e tal, então, essa questão dessa lógica, né, das doações e tal, então, como é que isso é visto na perspectiva da lógica do direito? Como é que isso é trabalhado? É uma curiosidade que me deu, né? E aí eu vou fazer uma perguntinha talvez um pouquinho mais delicada para todo mundo, assim, né? Como é que a questão das desigualdades sociais atravessam esses programas todos, né? Os planos que estão sendo desenhados, né? Por que eu falo isso? Porque eu venho da Secretaria de Assistência, hoje eu estou aqui motivada por apoiar uma rede intersetorial que a gente está lá num processo de construção de um estudo socioterritorial, né, na região. Então a gente vem enquanto vigilância socioassistencial apoiando, né? E uma das questões que o pessoal já começou a trazer com ênfase é a tratativa desigual que é feita, lógico, por não só... Não é uma questão que a gente sabe que diz respeito ao modo de organização da nossa sociedade, mas assim, até em relação à questão ambiental local, na região lá de Sousas e Joaquim Egídio, né, historicamente, a forma como as questões na relação com o local e as pessoas vão sendo tratadas de formas desiguais, inclusive na relação tensa, conflituosa, que isso tudo, o viver no mesmo lugar, sob condições tão diversas, o quanto que isso traz. Então, eu queria entender um pouquinho isso, e aí quando fala no programa PSA, que vocês falaram que, inclusive, tem que passar por todo aquele processo burocrático da prefeitura, não é só da prefeitura, né, eu entendo, os trâmites legais e tal, mas o quanto que isso atravessa a questão da acessibilidade, porque quem é que hoje dá conta de estruturar, né, todo um processo desse, se tem um apoio técnico instrumental para apoiar as pessoas para conseguir desenvolver todo um processo, um projeto para poder se inserir nesse programa, né? Eu fico pensando assim, como é que as pessoas que pouco têm acesso ou nenhum acesso, muitas vezes até à informática ou a qualquer... Como é que isso é trabalhado? É uma dúvida. E, por último, sobre questões simples, né? Assim, a questão da educação ambiental. Eu fiz, né, o curso eu fiz parte do coletivo do Coeduca, né? E
eu fico assim, nossa, a questão da educação ambiental é essencial, fundamental. E aí, quando conta que temos 4 pessoas numa equipe para desenvolver um processo de educação ambiental para o município, e aí que recorre à iniciativa privada como parceira para poder desenvolver isso, mas me causou também uma preocupação. Como é que também, para dentro da própria prefeitura, isso é visto, a questão da educação ambiental, e como é que se pensa na estruturação de um plano que tem né, assim, acho que é essencial e fundamental, como é que se pensa na estruturação disso, da melhor estruturação disso, ampliando, inclusive, pessoal para dentro da prefeitura, né? Então, acho que coisinhas básicas, assim. Obrigada, gente. Bom, acho que vai ser uma resposta também compartilhada aqui, viu, Luziane? Também vindo com o Educa, também participei dele lá, era do coletivo de Barão. E foi um processo muito rico, né? Muito importante de fato, e a gente traz muito do aprendizado do Coeduca para dentro desse processo do plano de educação, né? Mas eu não sei se eu consegui anotar tudo, a gente vai por partes aqui, se falta alguma coisa, você vai chamando atenção aqui, tá bom? Acho que a primeira pergunta, se eu peguei, foi a questão do que é o meio ambiente pra gente. E aí eu fui buscar o que está na nossa lei complementar, que é, se você quiser anotar, a Lei Complementar 263, de 18 de junho de 2020, vou colocar aqui no chat também, que é a nossa política de meio ambiente, né? E ela traz ali, né? Ela vem no artigo 3º, qual é o entendimento, né, para além de como a gente entende o meio ambiente. E, de fato, é algo que já é bem consolidado também, né? Que seria o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Então, a gente aqui está trabalhando, olhando tanto para o ser humano, mas também para os nossos ecossistemas e todas as formas de vida. Eu acho que esse é o principal. É lógico que a gente tem uma dificuldade de conseguir atingir a todos, e aí talvez eu já vou entrar até no segundo item, de forma igual, né, da distribuição dos recursos hídricos, isso por uma questão física mesmo do território, mas também das ações, né, de priorização. E isso ficou muito claro, por exemplo, quando a gente fez o Plano do Verde, né? Eu não sei se você já teve a oportunidade de olhar, e a gente vê que essa distribuição das áreas verdes, principalmente de uso social, ela não acontece de forma igualitária no território, né? Então a gente sabe onde estão os nossos, por exemplo, os parques e bosques, e eles não estão distribuídos para todo mundo, né? Eu tenho regiões que eu tenho muita gente e quase nenhuma área verde, ou estou longe dessa área verde. A gente pegou alguns estudos que indicam que se você não tem uma área verde próxima, você pode caminhar até 15, 20 minutos a pé. E a gente fez esse cruzamento, né? Depois tem esses mapas, são bem legais, assim, de acessibilidade a esses espaços. E essa distribuição é desigual. Isso incomodou também, né? Então, eu tenho, como a gente até mesmo falou, na região aqui que a gente está trabalhando hoje, né, da Bacia do Atibaia, onde a gente tem a maior concentração de fragmentos, mais próximos, de melhor qualidade, pensando do ponto de vista ecológico. E aí na região mais sul, que também já é uma região que a gente sabe que o processo de ocupação foi diferente, a gente já tem esses recursos naturais mais escassos, né? E aí não só pensando em biodiversidade, mas também pensando nessa questão do uso social. E aí, uma forma como a gente trabalhou e pensou eu tenho que prover esses espaços de usos, que eu traga tanto a questão da conservação da natureza, trazer a recuperação, principalmente dos cursos d'água, da recuperação da mata ciliar, mas que eu também tenha um uso social acoplado a isso, né? Então, a gente desenhou, Gabriel comentou aí, 49 trechos de parques lineares, pensando justamente para suprir essas lacunas, esses espaços que eu tenho da ausência de áreas verdes sociais, né? Então, tentando minimizar, por exemplo, desse ponto de vista, essa desigualdade socioambiental, né? Que é o direito a ter um meio ambiente equilibrado ali, pelo menos na minha região onde eu moro. Então, a gente tem batalhado muito para que a gente consiga implementar esses parques lineares. Os novos loteamentos, hoje, eles já vêm com a obrigação, se tem uma diretriz de parque linear para ser implantada dentro do Plano Verde, esse novo loteamento empreendedor já traz o projeto, a gente aprova, tem diretrizes básicas para que a gente consiga não aumentar esse déficit e começar diminuindo. A gente até chama déficit de áreas verdes sociais, né?
Então, esse eu acho que é um ponto da questão da desigualdade do ponto de vista das áreas verdes. Não sei se ficou muito claro aqui como eu estou te trazendo, mas depois a gente pode conversar melhor, pode dar uma olhada nesse material. Acho que esse é um aspecto que a gente trouxe ali tentando minimizar essa desigualdade desse ponto de vista. Tem a questão, acho que agora o Geraldo pode falar um pouquinho mais sobre o PSA, né, e de como que é esse acesso para, inclusive, pleitear aí, né, as vagas. A gente tem um trabalho de campo extenso para que esse processo do PSA e essa possibilidade, inclusive, de ganho, né, assim, que o proprietário receba, é um trabalho de porteira, né? Então, o Geraldo pode explicar um pouquinho como funciona isso, para que a gente consiga atingir o maior número de pessoas e possa dar esse subsídio para que ele se inscreva no processo, né? Então, acho que vou passar para o Geraldo e em seguida o Gustavo para falar um pouquinho mais sobre a questão da educação e dessas parcerias, porque de fato, né, assim, já estou antecipando um pouquinho, mas 4 pessoas a gente não vai conseguir estruturar, né? Então, na verdade, a nossa educação, ela vem na questão de e permeando os outros atores para que ela vai se multiplicando, porque a gente não vai dar conta de estar em todos os lugares que a gente gostaria fazendo educação. Então, tem o projeto, o Gustavo vai falar um pouquinho mais, com as diretorias de ensino, que eu acho que é um caminho que a gente encontrou também de chegar num público maior, e a gente tem os parceiros dentro da educação. Então, ele falou, por exemplo, da questão da segurança alimentar. A gente está com um projeto junto com o pessoal da Secretaria de Assistência, pensando nos pomares dentro das escolas, discutindo toda a lei, né, o plano de segurança alimentar junto. Então, são esses momentos em que a gente vai amarrando com outros atores a questão da educação. Os próprios centros de educação ambiental, eles são hoje vinculados a outros parceiros do município, né? Então, tem a Fundação José Pedro de Oliveira, que é quem faz a gestão da Mata de Santa Genebra, que é uma autarquia municipal. A gente tem a Sanasa, que tem o Centro de Conhecimento das Águas, a gente tem o Bosque, que tem tanto o espaço vinculado à cultura, mas também a Secretaria de Serviços Públicos fazendo educação ambiental. Então, não somos nós, só a Secretaria de Meio Ambiente, preocupados com essa temática, né? Ela acontece dentro de outras secretarias também, mas sempre com o olhar dessa rede e sob a ótica do plano de educação. Então, não vou, acho que, me estender mais muito, mas já trouxe algumas pitadinhas aqui eu acho que de informação de como eu posso colaborar para elucidando um pouco mais de como a gente está entendendo tudo isso, né? Dessas perguntinhas simples que a Luziane trouxe para a gente. Vai lá, Geraldo, por favor. Bom dia, Luziane, tudo bem? Bom, antes de entrar no PSA específico, a Luziane traz alguns desafios, né, que está no rol dos principais desafios do poder público, né, das prefeituras. Quadro técnico, né, equipe reduzida, e questões até de integração entre secretarias, que também é um grande desafio, e que esses planos ambientais e revisão, ele foca bastante nessa questão, né? As secretarias de meio ambiente ainda é relativamente nova nas prefeituras, né? E o assunto meio ambiente é muito amplo, e ainda ele está segmentado, né? A gente, por exemplo, gestão de recursos de resíduos sólidos não está na Secretaria do Verde, né?